Muito bem, como é que vocês estão? O irmão Eduardo Tomazini falou sobre o selamento de marido e mulher, essa ordenança tão importante que acontece na igreja. E hoje eu queria falar sobre o selamento de filhos, porque se um casal ele conhece a igreja depois de serem casados e já têm filhos, eles precisam, não obstante, receber a ordenança do casamento eterno. Isso ocorre dentro do templo. Então, eles vão se preparar a entrar no templo e os filhos desse casamento podem entrar no templo, ainda que sejam crianças, para receber esse selamento. Então, no momento em que o selador, eu vou falar sobre os seladores amanhã, esse cargo importante na igreja, ele realiza a cerimônia do casamento, homem e mulher são unidos para toda a eternidade e os filhos são convidados a participar desse ritual, dessa cerimônia. É um momento muito lindo. Agora, se é um casal jovem que ainda não tem filhos, está casando ali pela primeira vez, os filhos que nascerão desse relacionamento já nascem selados ao casal. Não é preciso realizar uma ordenança para que eles sejam selados. Eles já estão ligados ao pai e à mãe para toda a eternidade. Eu sei que muitas perguntas surgem sobre o selamento, porque as pessoas hoje em dia elas estão se separando muito, né? Tem muitos divórcios. Então chegam para mim e perguntam assim, Lucas, conheço um casal que foi selado, ou Lucas, eu mesmo fui selado no templo, me separei, foi desfeito o selamento, o que acontece com os meus filhos? Que nasceram sob o convênio ou que foram selados comigo quando eu entrei para a igreja? Bom, esses filhos continuam selados aos pais. O filho continua selado ao pai e selado à mãe, ainda que eles sejam separados e que tenha desfeito o selamento do casal, tá bom? Continua o selamento sendo válido. Ele fica ligado. É claro que o selamento por si só não garante exaltação, nem de um nem de outro, nem dos filhos. Cada um de nós precisa viver os compromissos assumidos com Jesus Cristo, de sermos discípulos fiéis se quisermos que as bênçãos do selamento sejam eficazes. Mas sem o selamento, não dá por você ser uma pessoa boa, por guardar os mandamentos, por se esforçar, querer entrar no reino celestial, porque uma das ordenanças de exaltação é o selamento, batismo, confirmação, dom do Espírito Santo, né, a confirmação, sacerdócio, investidura e selamento. Então a gente precisa ser selado para receber nossa exaltação. Mas como eu falei, tem que perseverar até o fim, porque senão de nada adianta. Então o que eu queria falar para vocês é desse selamento. Se existirem dúvidas nesse sentido, a gente pode recorrer às Escrituras, a Deus, aos líderes da igreja que vão explicar para nós. Mas tem muita coisa, eu já adianto para vocês, que Deus não revelou. Tem gente que diz assim: Ah, Lucas, conheço uma pessoa que foi selada 3 vezes, né? Como assim? Me explica. Aí ele diz: Ah, porque tinha a primeira mulher, ela morreu, aí foi para o templo, este homem casou de novo. Aí ela morreu e casou de novo. Quer dizer, na eternidade, como é que vai ser? Ele vai ser selado para as três? Irmãos e irmãs, nós não sabemos. Tem um discurso do presidente Oaks que a família tinha uma preocupação similar, porque o pai estava contraindo núpcias novamente, né? Eles estavam preocupados com isso. E o Elder Oaks cita, o presidente Oaks cita uma autoridade geral que diz assim: vocês estão preocupados pelas coisas erradas. Vocês têm que preocupar se vocês vão chegar no céu, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, que essas questões vão ser resolvidas certamente no milênio. Se vai ficar com 2 mulheres, com 3, que seja, né? Ou se vai ficar com uma e ela vai ser dada a outra, a gente não sabe. O que a gente sabe é que. E também tem a questão assim: ah, Lucas, um homem pode se selar com mais uma mulher, a mulher não pode selar com outro homem? Não pode. Por quê? Não sei. Não sei. É assim que é. Ah, Lucas, aquele que se sela com mais uma mulher, então está vivendo a poligamia. Não, não está. Porque a poligamia é uma condição aqui na Terra de você ter mais de uma mulher ao mesmo tempo. Ora, ele era viúvo, ou ela é viúvo, casou de novo. Isso não é poligamia em lugar nenhum, né? Então, eu vejo essa falácia sendo espalhada aí e não é verdade. Muito cuidado com isso. A igreja, ela não aceita a poligamia.
Casamentos plurais são proibidos. Aqueles que se casam pluralmente com uma outra mulher ao mesmo tempo, eles são excomungados da igreja. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, nós não sabemos as coisas que vão acontecer. Tem muita coisa que permanece um mistério. Agora, eu acho que é totalmente apropriado de que um viúvo ou uma viúva que deseja uma companhia possa casar novamente. Qual o problema? Não é? Deus permite, não há impedimento na nossa lei para isso. Então, qual o problema? Agora, como é que vai ser na eternidade esse casamento? Não sei, e talvez nem eles saibam. Mas Deus, que se preocupa com cada um de nós, que tem um plano de salvação específico para cada um de nós, e que não é injusto e nem força ninguém a nada, porque respeita o arbítrio, vai dar todas as bênçãos àqueles que forem fiéis. Então, meus irmãos e irmãs, vamos confiar no Senhor. Se a gente tem dúvidas, que isso não impeça a gente de continuar confiando no Senhor, porque no devido tempo a gente vai ter uma mente expandida e vai entender muita coisa, tá certo? Isso que eu queria conversar com vocês. Se tiverem dúvidas sobre isso, eu conseguir ajudar em alguma coisa, manda aí, mas o tema mesmo era o selamento dos filhos. É uma bênção poder ser selado aos meus pais. Eu sinto que por eu ter sido selado aos meus pais, eu recebi e recebo uma proteção adicional, fruto do convênio que eles fizeram com o Senhor. Eu não consigo explicar tudo isso para vocês, né? Mas eu já senti muitas vezes na minha vida que eu fui poupado e fui abençoado por causa do compromisso que eles fizeram de joelhos no altar perante Deus e aquelas testemunhas que viram o selador realizar uma ordenança que ultrapassa o tempo e vai para toda a eternidade. E também quero dizer uma coisa para os pais cujos filhos se afastaram do caminho. O poder do selamento de famílias, ele é poderosíssimo. De tal forma que seus filhos que se afastaram do caminho terão oportunidade de voltar por causa do selamento. Então continuem honrando esses convênios, porque no devido tempo, este poder espiritual da maior ordenança, porque o selamento é a maior ordenança que temos na igreja, vai fazer com que eles sejam persuadidos, como o filho pródigo, a voltar. Eles têm um arbítrio, nem mesmo o poder do selamento vai forçar eles a entrar no céu, mas que eles terão a chance de sentir o amor de Deus e o amor de vocês, que são os pais e que honram os votos que fizeram um ao outro e a Deus, vão. E isso vai poder persuadir eles a voltar para casa e para o reino celestial, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima, pessoal.